Olá, pessoal, boa tarde, seja bem-vindo ao seminário do Programa de Pós-Graduação em Física. Hoje nós temos o professor Juarez, da Universidade Federal de São Paulo. Vou fazer uma pequena introdução e logo em seguida eu passo a palavra para o professor Juarez. Eu disse uma pequena introdução porque se eu for falar de todo o currículo do professor Juarez, eu vou precisar de um tempo grande aqui. O professor Juarez, ele é um pesquisador muito importante da Universidade de São Paulo. Ele possui bacharelado em Física pela Universidade Federal de Goiás e mestrado em Ciências na área de Física do Estado Sólido pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E tem doutorado em Ciências Naturais pela Universidade Técnica de Berlim e Instituto Fritz Haber, eu acho que é assim que pronuncia, professor, não sei se é assim, é Fritz Haber, da Sociedade Max Planck em Berlim, na Alemanha. Ele tem pós-doutorado pelo Instituto de Física do Centro de Pesquisa de Jülich, na Alemanha, e pós-doutorado pelo Instituto de Química, na Universidade de Humboldt, em Berlim, também na Alemanha. Desculpa, professor, se eu não pronunciei a palavra correta das universidades. É pesquisador associado no Centro de Ciências Básicas do Laboratório Nacional de Energia Renovável, no Colorado, nos Estados Unidos, e depois de 11 anos trabalhando no exterior, 8 dos quais na Alemanha e 3 nos Estados Unidos, ele retornou para o Brasil em agosto de 2009, onde foi jovem pesquisador da FAPESP, no Instituto de Física de São Carlos, na Universidade de São Paulo. Desde maio de 2012, ele é professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Química de São Carlos, e em 2013 obteve a Bolsa de Produtividade nível 2 em Química. Ele foi promovido para 1C e hoje ele é pesquisador 1B do CNPq. Ele trabalha nas áreas de ciência computacional, de materiais e química, utilizando métodos de primeiros princípios, os cálculos ab-initio, com base na teoria do funcional da densidade, para estudos de superfícies metálicas, adsorção molecular, óxidos, semicondutores, clusters, nanopartículas, entre outros materiais. E no desenvolvimento de algoritmos para a otimização global de estruturas de nanopartículas. Em 2014, ele fundou o Grupo de Teoria Quântica de Nanomateriais no Instituto de Química de São Carlos. Ele realiza várias atividades administrativas, e foram nesse período, e é presidente da Comissão de Internacionalização, membro da Comissão de Pós-Graduação, representante dos professores, doutores na congregação, e do Departamento de Química, são as atividades aí administrativas que ele desenvolve, no Instituto de Química de São Carlos. Além dele possuir importantes pós-doutorados, como eu já citei, ele também possui uma página que é bastante ativa no Facebook, do qual eu conheço os trabalhos que ele vem realizando, que é o QT-Nano. Professor, eu agradeço por o senhor ter aceito o meu convite e passo a palavra para o senhor. Obrigado. Primeiramente, eu agradeço o convite realizado pelo Teodo e em nome da Comissão de Pós-Graduação de Física de vocês, certo? Para mim é um privilégio estar falando para vocês aqui, acho que é uma oportunidade, e essa oportunidade, nós estamos atravessando um período difícil, que é a questão do Covid, mas já estamos abrindo também novas oportunidades de interação através de seminários, workshops online que tem acontecido com frequência, certo? Então, o seminário que eu preparei aqui hoje, por exemplo, falando sobre materiais que se chamam nanoflakes, até materiais bidimensionais, basicamente calcogenais, isso numa abordagem computacional, certo? Eu sou docente da Universidade de São Paulo e faço parte, trabalho no Instituto de Química de São Carlos e também faço parte do Centro de Inovações de Novas Energias, certo? Basicamente, eu só gostaria de começar o slide aqui, somente colocando esse slide, contextualizando aqui o que é a Universidade de São Paulo, porque eu mesmo, quando vim para a Universidade de São Paulo, não conhecia tanto dela, certo? E existe bastante desconhecimento sobre isso. Aqui, os pontinhos em vermelhos desse mapa do Estado de São Paulo, é onde nós temos unidades da USP, em várias cidades distribuídas no Estado de São Paulo. Em regiões, os bloquinhos em laranja são locais onde nós temos centros de pesquisa ou centros de apoio à Universidade de São Paulo. Então, como vocês podem ver, está bem distribuído no Estado de São Paulo, certo? E, em relação à química na Universidade de São Paulo, uma surpresa bastante grande. Quando você olha isso com mais detalhes em relação à química, nós temos três unidades de química, na verdade,
na Universidade de São Paulo. O primeiro deles, que é o mais antigo deles, fica em São Paulo, que é o Instituto de Química, que tem aproximadamente 130 docentes. Nós temos também, depois, em 1960, foi criado a USP em São Carlos, e com isso foi criada a Escola de Engenharia de São Carlos. E dentro da Escola de Engenharia de São Carlos tinha a necessidade de fornecer disciplinas para os cursos de engenharia, e se criou, vamos dizer, as cátedras de Física e Química, e posteriormente, em 1971, se criou o Instituto de Física e Química de São Carlos, que aí, em 1994, foi desmembrado em 2 institutos, que é o Instituto de Química e o Instituto de Física. E esse instituto hoje, onde eu faço parte, ele possui aproximadamente hoje, acho que ele conta com 55, 56 docentes hoje. E nós temos também o outro departamento de Química, que fica em Ribeirão Preto, que possui aproximadamente 50 docentes. Então, no total, as unidades de Química somadas no Estado, na Universidade de São Paulo, possuem aproximadamente 200 docentes, que é um número impressionante em comparação com as maiores universidades do mundo, com certeza. É muito grande o número de docentes na área de Química. Certo? E aqui eu estou mostrando 2 fotos aqui do que é a cidade de São Paulo, a cidade de São Carlos, que é, ou seja, uma cidade que possui ali aproximadamente 250 mil habitantes, ou seja, uma cidade bastante prazerosa, ou seja, com uma região do entorno de São Carlos, uma área verde muito grande, certo? E que é bastante interessante em termos de qualidade de vida. Aqui, por exemplo, vamos passar nos próximos slides aqui, estou mostrando que na introdução da apresentação foi mencionado vários tópicos que eu trabalho, então vou somente enfatizar alguns deles aqui. Por exemplo, a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos com essa questão de entender as propriedades de clusters e nanoclusters, seja de metais, transição, óxidos. Isso, basicamente, entender a correlação entre propriedades físico-químicas e as suas estruturas, certo? E também, ao longo dos meus pós-doutoramentos na Alemanha e doutorado, eu tive bastante experiência no estudo de superfícies e eu continuei mantendo alguns desses estudos ativos, principalmente no estudo de catálise, desenvolvimento de catálise, que é basicamente óxidos utilizados em catálise. E, nesse contexto, envolve o estudo de adsorção molecular e reações químicas também. No estudo de adsorção química, é basicamente envolvendo moléculas diatômicas e algumas outras moléculas relacionadas com álcools, por exemplo, etanol, etileno glicol, etanol, e também, no contexto de reações, nós estamos mais interessados, no momento, que são protocolos em vigor, está sendo desenvolvido, a questão de captura e redução de CO2, de óxido de carbono, devido ao seu impacto no meio ambiente, e da conversão de metano em novos produtos, devido à necessidade do fato que o Brasil hoje é um dos grandes produtores de gás natural, e esse gás natural está bastante distante da costa, então, se nós pudermos converter, retirar, por exemplo, grande parte do gás natural é composto por metano, se a gente puder converter esse metano em novos outros produtos, seja o transporte facilitado, isso facilitaria muito a sua abrangência em termos de uso para o mercado, para a indústria. E também nós temos também feito um grande esforço no estudo de materiais bidimensionais, basicamente, no caso, estou interessado principalmente em talcogenetos, que é uma classe de materiais bidimensionais, que teve um grande, vamos dizer, importância depois do Prêmio Nobel pela descoberta da questão do grafeno. Então, as pessoas passaram a procurar agora materiais alternativos, que o grafeno em si tem propriedades sensacionais, mas ele não consegue ser aplicado a tudo. Mas, então, outros materiais, por exemplo, como os talcogenetos, têm sido estudados. Nosso grupo com o objetivo de pesquisar materiais bidimensionais para aplicações em fotovoltaicas. No contexto fotovoltaico, por exemplo, que engloba também materiais 2D, nós estamos interessados principalmente em perovskitas, e no passado nós temos bastante trabalhos, no caso dos estudos de óxidos transparentes condutores, que são materiais com gap largo, ou seja, ele é transparente dentro do espectro visível, entretanto, possui propriedades de transporte, em termos de condutividade elétrica, então muito próximo de um metal. Ou seja, a gente pode dizer que é um metal, é um metal que vai trazer esse metal, mas transparente ao espectro visível. E, como não poderia deixar de acontecer, a gente tem feito alguns desenvolvimentos que são necessários quando você precisa fazer alguns desenvolvimentos tão largos num projeto como esse, e principalmente, eu diria que nos últimos anos a gente tem trabalhado com a questão de técnicas de automação global, basicamente envolvendo o Base of Monte Carlo, e também, mais recentemente, estamos fazendo alguns esforços para o uso de técnicas de machine learning para auxiliar, tanto do ponto de vista como ferramenta, do ponto de vista de ciências materiais, mas para auxiliar na caracterização e entendimento das propriedades físico-químicas dessa classe de materiais, sejam eles clusters
ou materiais bidimensionais, ou materiais fotovoltaicos. Isso não importa de qual a classe de material, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada largamente. Naturalmente, para você trabalhar com um grande número de projetos desses materializativos, você precisa de um time que seja bastante amplo. Aqui eu estou mostrando aqui à esquerda aqui, as nossas infraestruturas, que aqui no time de São Carlos, infelizmente, elas não estão sendo utilizadas no momento, todos nós estamos fazendo home office desde março, mas ela está disponível e aberta para os alunos que precisarem usar, certo? São 2 laboratórios equipados com aproximadamente 24 mesas, com desktops, todos para os alunos, e que a partir daqui vocês tenham acesso aos recursos computacionais de alto desempenho que são localizados aqui em São Carlos, ou mesmo fora de São Carlos também. E, naturalmente, você pode ter recursos de infraestrutura, mas sem recursos humanos não é possível fazer mágica. Então, nesse contexto, nós temos hoje, temos a felicidade hoje de ter contato com um grande número de pós-docs, pós-doutorandos, altamente especializados. Esse grande número de doutorandos não é tão típico dos principais grupos de pesquisa aqui no estado de São Paulo, mas, entretanto, devido à questão desse projeto grande que nós temos desenvolvendo o Centro de Inovação de Novas Energias, que ele é financiado pela FAPESP e pela Shell, então isso dá as possibilidades de alguns desses pós-docs aqui, parte deles são financiados pela FAPESP, parte deles são financiados com recursos oriundos do projeto. Então, ou seja, aqui, uma coisa que é importante aqui, todos os pós-docs envolvidos aqui, é que todos eles possuem expertises totalmente perpendiculares, ou seja, alguns deles são engenheiros químicos, físicos com especialização muito forte, muito avançada em programação e também em estado sólido, enquanto outros têm uma formação muito ampla na parte de machine learning também. Então, isso, ou seja, nós temos um time que é bastante eclético para atacar todo esse tipo de problema que eu mencionei anteriormente. Então, naturalmente, não podia deixar de ser, temos vários alunos doutorandos no momento e também alunos de mestrado, certo? E nós temos um razoavelmente grande aluno de iniciação científica, devido ao esforço que nós temos feito de procurar, de olhar a iniciação científica, não do aspecto de ser um ponto importante na formação do aluno, no qual ele pode, um dia, querer ir para a academia ou para o mercado de trabalho, mas procurar contribuir para essa formação através, vamos dizer, se ingressando num grupo que é bastante dinâmico, que dá possibilidades muito além das disciplinas da inovação. E não poderia deixar de ser também, nós temos feito um grande esforço de colaborar com outros programas de pós-graduação. Aqui nós temos aqui, por exemplo, vários alunos no qual nós temos contribuído com a co-supervisão. A Raquel, que está aqui, ela acabou de defender o doutorado pela Universidade Federal do Amazonas, lá em Manaus. Temos outros alunos aqui que são da Unicamp, próprios da Instituto de Física aqui de São Carlos, do centro do Cefet, lá de Belo Horizonte, também aqui da Unifesp e também da Universidade Unicentro, lá no Paraná. Então, nós temos feito um esforço grande de poder contribuir também como grupo também, e com a infraestrutura disponível, com os recursos humanos, com a formação de outros alunos que estão vinculados via outros programas de pós-graduação. Isso tem sido muito positivo para o grupo, também para essas pessoas também, porque isso possibilita o uso de recursos e também de se inserir em projetos que estão bastante dinâmicos e têm bastante importância também dentro do contexto de pesquisa científica. Então, no momento agora, eu gostaria agora de iniciar, basicamente, o que eu, por exemplo, fui convidado para falar, que são os materiais calcogenéticos. Essa parte inicial, mais uma parte de contextualizar como nós estamos inseridos nesse contexto de pesquisa científica aqui no Instituto de Química de São Carlos. Então, aqui, basicamente, primeiramente, eu gostaria de resumir em um único slide, basicamente, as metodologias que nós temos utilizado aqui. Basicamente, no nosso grupo, nós utilizamos, basicamente, teoria de funcional densidade. Os seus diferentes aproximações para os funcionais de exchange de correlação para a resolução da equação de Conchin, que está mostrado aqui, certo? Então, basicamente, nós utilizamos, agora, quais implementações nós utilizamos para a resolução da equação de Conchin, utilizando suas mais variadas, ou seja, DFT e beyond, ou seja, além do cálculo tradicional de DFT, ou seja, fazendo correções com cálculos funcionais híbridos, ou mesmo, além disso, correções de Van der Waals, ou mesmo em direção de GDA, por exemplo. Nós utilizamos, principalmente, os códigos, a implementação, que é conhecido como VASP, que é Vienna Benign Simulation Package, que é um código desenvolvido em Viena, na Áustria, no qual nós utilizamos ele há muitos anos. Outro qual nós estamos utilizando também é o FHAMS, que é um código Fritz Haber, que é um código de funções numéricas, funções numéricas centradas nos átomos, implicados nos harmônicos esféricos, para a expansão dos orbitais de Conchin. É uma implementação muito eficiente, porque ela funciona tanto para sistemas periódicos
quanto para não periódicos. Nós poderíamos estar utilizando sistemas não periódicos como clusters e moléculas, por exemplo, códigos como Gauss ou Games, mas nós optamos por não utilizar esses códigos. Utilizamos um código FHIM, porque ele é um código aberto, nós temos acesso ao fonte dele, no qual, se ocorrer algum problema, a gente pode alterar caso necessário. E nós estamos também fazendo um feedback, que pode ser utilizado quando necessário, o código conhecido como W2K, que ele é um código também ao eletro, assim como o FHIM, ou seja, todos os elétrons são incluídos no processo autoconsistente, o que é fundamental para vários problemas que você quer descrever, principalmente na parte de estado sólido, ou mesmo envolvendo a questão de estados de core, a questão de técnicas de pro-level shift, assim por diante, que é esse código. Então, essas três ferramentas combinadas, elas são extremamente poderosas para poder atacar diferentes problemas, indo de partículas, moléculas, superfícies e ou dinâmica molecular, ou não, mesopinício não. E para os casos de alguns problemas que estamos atacando mais recentemente também, nos últimos anos, que é o uso de campo de forças. Ou seja, nós não, apesar de termos um grupo do qual nós nos dedicamos largamente no uso de função de densidade em materiais, nós também fazemos uso de ferramentas computacionais que possuem um custo computacional relativamente muito mais baixo, de várias ordens de magnitude mais baixo. Então, esses, no caso particular, ou seja, campos de força de primeira geração, ou segunda geração, terceira geração, como campos de forças reativos, no qual se possibilita a quebra de ligação químicas e a transferência de elétrons entre espécies químicas distintas. Então, neste caso aqui, particular, desse campo de força, nós fazemos uso de principalmente dois códigos, principalmente, que é o LAMPS, que é largamente usado pela comunidade científica na área de materiais, e o GROMACS, certo? Então, fazemos uso desses dois códigos. E um terceiro código, que a gente chama de código NANO, esse é um código que foi desenvolvido no grupo, certo? Ele não é um código tão extenso quanto o LAMPS, certo? Por isso ele aparece embaixo aqui, certo? Bem pequenininho. Basicamente, esse é um código que está escrito em C, ele tem aproximadamente em torno de entre 25 mil e 30 mil linhas de código, e ele basicamente é um código onde a gente implementou Bayes ou Monte Carlo, algoritmo genético, e alguns campos de força também, e também a sua conexão desse código com o LAMPS e também com o FHIM, para o estudo de otimização de estrutura para determinar o mínimo global, principalmente para sistemas finitos, certo? Então, basicamente, eu estou resumindo aqui, basicamente, nesse slide, as tecnologias utilizadas, e agora eu vou passar para discutir alguns casos importantes no contexto de materiais calcogenetos. Aqui, basicamente, eu passo para o próximo slide, por que estudar materiais 2D? O uso do estudo de materiais 2D do nosso grupo, apesar de eu estar mostrando aqui três sistemas aqui, pode ser considerado como sistemas clássicos, no caso, materiais bidimensionais, que é o grafeno, certo? Que, basicamente, motivou o prêmio Nobel para dois pesquisadores aí, há 10 anos atrás. Nós temos também aí, por exemplo, o nitreto de boro hexagonal, certo? E também sulfeto de molibdênio, certo? O material agora, ele é bidimensional, mas ele tem uma espessura já, não é um material, tipo assim, com uma única camada de átomos, porque esses materiais, eles podem ser empilhados. Se você fazer um empilhamento de diferentes camadas, com o objetivo de que, como esses materiais interagem via Van der Waals, ou seja, interações muito fracas, interações físicas, muito fracas em termos de energia, então se espera, e a gente também tem mostrado isso também com cálculo de estrutura eletrônica, que as alterações das propriedades devido à interação são muito reduzidas. Então você pode agora construir materiais com propriedades específicas, fazendo um empilhamento de diferentes materiais. Naturalmente, quando você fala em fazer um empilhamento de diferentes materiais, vai existir alguns desafios aqui em relação a como lidar com strain, porque você não pode ficar empilhando, ou seja, você não pode ficar empilhando, você vai empilhar esses materiais, onde o aspecto vai ter que ter um ajuste dos seus parâmetros de rede, dos seus parâmetros de rede laterais que você tem, mas, tendo isso, você tem essa possibilidade, essa combinação, fornecer materiais com propriedades bastante interessantes. As quais, no caso de materiais calcogenetos, elas podem ser aplicadas esses materiais podem ser aplicados em sensores, no caso dos calcogenetos, porque nesse caso particular, que nós não estamos combinando, nosso caso, nosso trabalho no grupo aqui, nós não estamos combinando esses materiais com, por exemplo, nitreto de boro, tem alguns trabalhos envolvendo grafeno, mas o plano principal aqui é indicar, por motivação, é que os calcogenetos, principalmente de materiais de transição, eles são largamente utilizados numa série de aplicações, que vai desde aplicações de energia, no caso de catálise, basicamente, e também supercapacitores, armazenamento de energia, certo? Via efeitos eletrostáticos, a questão de células orgânicas aqui, por exemplo,
Todos os aspectos também de biomedicina e também para como sensores, que são muito importantes para vamos dizer, detectar algumas moléculas presentes, vamos dizer, que podem ser, tipo, ocasionar explosões nessa direção. Isso vai ser interessante, certo? Então, nesse contexto, vamos analisar e utilizar. Então, o objetivo nosso, como grupo, por exemplo, nosso grupo tinha uma história, por exemplo, bastante grande no caso do estudo de partículas, clusters e nanoclusters, certo? Então, como nós iniciamos esse trabalho aqui? No caso desse trabalho que eu vou mostrar aqui, agora, aqui, basicamente, foi publicado em 2018, para 2 anos, e foi feito pelo Naido, que é um doutorando do grupo, em comparação com outros alunos do grupo. O nosso objetivo era o estudo da evolução das propriedades energéticas eletrônicas estruturais de nanoflakes. O que são as nanoflakes? São pequenos fragmentos desses materiais bidimensionais. A nossa experiência em material, no estudo de sistemas finitos, nos permitiu iniciar esse problema aqui, o estudo dessa evolução das propriedades, com bastante facilidade. Então, esse é um ponto muito importante também. Como eu estou falando aqui para um público mais jovem, ou seja, nós não iniciamos um estudo aqui que foi iniciado do zero absoluto. Nós pegamos a experiência que nós já tínhamos em materiais de clusters, materiais finitos, e quando a gente olhou a literatura, nós verificamos que não tinha nenhum estudo que tentava verificar como que ocorre a formação de um material 2D quando você parte dos seus ingredientes unitários na fórmula química, certo? Então, nós verificamos que existia uma lacuna ali no qual a gente podia contribuir e fornecer um entendimento da evolução dessas propriedades. E foi assim que esse trabalho começou. Então, aqui eu estou mostrando aqui já quase o resultado final, para motivar vocês no aspecto de como a gente obteve isso, mas agora vou ter que explicar como que isso foi obtido, né? Porque não é somente o que acontece aqui. A ideia de como que essas diferentes estruturas são geradas, ele é relativamente simples, na verdade. Mas ele une vários conceitos que, de um certo aspecto, o aspecto da estratégia, de como olhar o problema, talvez seja o ponto mais importante desse trabalho. Por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, por exemplo, estou indicando com o mouse aqui, com 2 fragmentos, ou seja, 2 átomos de molibdênio com 4 átomos de, por exemplo, selênio. Por isso é selênio, um enxofre telúrico, certo? O que acontece? Nós colocamos 2 fragmentos, você tem um fragmento só, é como se fosse uma molécula angular, que eu estou mostrando aqui nesse slide aqui, no começo aqui. Então, a gente colocou 2 fragmentos juntos, eles formaram uma molécula, tudo bem? E formaram uma ligação entre eles. Então, nós agora colocamos um 3º fragmento, certo? E aí, esse 3º fragmento vai levar a esse tipo de configuração aqui. Agora, surge a seguinte questão. Mas se eu colocar esse fragmento somente em um ponto aqui, isso vai acontecer que quantas configurações eu preciso calcular para me obter a configuração de menor energia. Porque o que você tem aqui é uma superfície de energia potencial, no qual existem vários mínimos, cada mínimo vai te dar uma configuração de energia, e você quer achar todos esses mínimos. Então, nós utilizamos aqui uma abordagem, eu chamaria uma abordagem bastante interessante, que usa um pouco, diria, se você olhar em um certo contexto, é relativamente simples, que é o quê? Nós geramos, por exemplo, para esse caso particular, nós colocamos aqui, tem esse fragmento aqui, que é tipo um caroço, eu coloquei agora um fragmento agora que seria a unidade, uma forma unitária, que é um átomo de molibdênio com 2 de enxofre, por exemplo, no qual esses dados estão na sua estrutura de equilíbrio. Nós geramos agora 10 milhões de configurações, mínimo, para n igual a 1. Vamos supor, n igual a 100, nós geramos 10 a 7, 10 a 8ª configurações. Vamos supor, 100 milhões de configurações. 100 milhões de possibilidades distintas. Nós geramos 100 milhões de possibilidades distintas. Tá, essa é a próxima. Mas vocês vão calcular agora todas elas com DFT? Claro que não. Por quê? Porque não existe poder computacional que seria possível calcular essas 100 milhões de configurações possíveis. Então, o que nós utilizamos? Nós utilizamos uma métrica, chamada consequência métrica euclidiana, para remover indivíduos ou estruturas similares. Como funciona essa métrica? Essa métrica, gente, que é o objetivo dela? Assim, uma métrica euclidiana, você calcula a distância de pontos no seu espaço. Então, é relativamente simples a ideia. Então, eu tenho um ponto em 2 pontos no espaço. Se esses 2 pontos são muito distantes, então meus 2 objetos são muito diferentes. Se são muito próximos, eles são similares. E eu coloco agora, divido pela soma dos módulos, de forma que eu tenha uma quantidade adimensional. Tudo bem, perfeito. Agora, qual que é a ideia por trás? Então, como que eu vou calcular
a distância entre dois clusters. Tá, calma aí. Então, aí já surge um problema agora. Então, para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma representação para cada uma dessas configurações agora em termos de um vetor. Vetor x, y, z, x1, x2, x3, x4, xn, precisa de BNA, para ter 3n variáveis, por exemplo. Então, eu preciso criar uma representação. Qual é a representação que nós utilizamos aqui? Nós calculamos a distância de cada um dos átomos no seu centro de gravidade. Isso formou um vetor. E com esse vetor, eu calculo a distância entre eles. Aí eu estabeleço um parâmetro de corte, e com esse parâmetro de corte eu posso reduzir o meu sistema de 100 milhões de configurações, por exemplo, para um conjunto de centenas de configurações. E esse número agora, centenas de configurações, ele é distinto, ele é o mais, são as configurações mais diferentes possíveis, que eu tinha um monte de configurações, 100 milhões, o objetivo agora é clusterizar isso em diferentes regiões, pegar somente as estruturas o mais diferentes possíveis. Aí eu tenho agora as minhas representações, as minhas estruturas representativas, e com elas agora eu faço o cálculo de otimização de estrutura via DFT, e aí com isso eu vou ter agora os mínimos locais. E desses mínimos locais, um deles vai ter a energia mais baixa. Enquanto os outros têm energia mais alta, a gente pode agora calcular todas as frequências vibracionais e mostrar que são os mínimos locais. Observe. Então, o que é feito aqui nessa etapa que estou mostrando com o mouse aqui, basicamente o que é? Isso significa tipo um High Throughput Screening. Quer dizer o quê? Tem um grande conjunto de estruturas, eu calculei todas elas, e uma delas tem a expectativa que vai me dar uma representação para o meu conjunto de dados adequadamente. Basicamente isso. Então, basicamente, uma estratégia relativamente simples, que nós implementamos, foi desenvolvida no grupo, foi testada para vários tipos de problemas, e que nesse caso, desse sistema, ele vamos dizer, funcionou muito bem. Por quê? Porque nos possibilitou fazer o crescimento de cluster, de nanoflakes, com uma forma unitária até 16 formas unitárias e formar as estruturas, vamos dizer, bidimensionais, triangulares, o que está muito consistente com observações experimentais também, quando suportadas sobre substratos com baixa interação, certo? Então, aqui agora está a evolução das suas propriedades, certo? Após feito isso, após você otimizar todas as estruturas, com o cálculo DFT, você vai ter acesso agora a todas as suas propriedades, seja ela complemento de ligação médio de todas as estruturas, por exemplo, no caso do molibdênio ou outros elementos, no caso aqui, molibdênio com enxofre 2, selênio 2, telúrio, MoT2, certo? Com telúrio. Vai existir diferença entre eles, porque você está aumentando o raio atômico do enxofre para o selênio, para o telúrio, certo? Você pode caracterizar qual que é a coordenação média dos átomos presentes nesses nanoflakes e mostrar, por exemplo, qual que é o comportamento dos catáions, qual é o comportamento dos anáions e como que isso agora converte quando você vai na tendência de ter um material bidimensional, certo? E você pode agora fazer a análise da estabilidade relativa desse sistema. Então, na mesma analogia que você pode, se nós tínhamos feito para estudo de partículas de óxidos ou mesmo de metais de transição, quando você tem vários tamanhos de clusters e alguns deles têm uma estabilidade relativa maior que outros sistemas, nós também podemos calcular o que chama de estabilidade relativa e identificar que alguns tamanhos de nanoflakes possuem estabilidade muito maior que outros sistemas. Basicamente, o que essa curva está dizendo aqui é que esse tamanho de sistema aqui, com esse número aqui, basicamente, que envolve 9 formas unitárias, ou seja, 9 átomos de molibdênio e 18 de selênio, por exemplo, ele é muito mais estável do que o seu cluster nanoflake vizinho, que possui 8 formas unitárias ou possui 10 formas unitárias. É isso que essa curva está dizendo. Então, se eu tenho 9 formas unitárias, eu tenho um tamanho maior, certo? Então, outro aspecto importante, no caso de energia de ligação, nós obtemos o que é esperado, basicamente, ou seja, quando você calcula a energia de ligação por número, por forma unitária, naturalmente, esse número tem que convergir para a energia de ligação do seu monolayer. Caso contrário, fisicamente, isso não faz sentido. Por quê? Porque quando o monolayer vai crescendo, os efeitos de borda vão ficando menores e vai ficar as propriedades do caroço, da parte do core, desses átomos nanoflakes, vão ser dominantes. Então, essa energia de ligação, ela tem que tender a energia do material bidimensional, certo? Que é, no caso, o limite dado por essas linhas, no caso, horizontais, dashed lines aqui, certo? Então, isso mostra que o comportamento é bastante o que é esperado. E, naturalmente, temos que alguns desses sistemas são mais estáveis do que o outro,
o que segue a tendência de materiais bidimensionais. Nada mais surpresa, você não tem nenhuma surpresa nesse contexto aqui. E, naturalmente, a gente pode olhar aqui, olhando a energia de separação homo-lumo, que é a energia desse gap de energia entre os estados ocupados e os estados vazios, podemos notar que existe uma dependência em relação ao tamanho, basicamente, que é atribuído aos efeitos quânticos, por exemplo, quantum-size effects, efeito de confinamento quântico, certo? Nada do que é esperado naturalmente. Naturalmente, existe também uma certa correlação com a estabilidade também do sistema, que você pode observar também, porque está relacionado à largura do band gap que tem nesses sistemas, certo? Um fato que é interessante, que foi observado aqui durante esse trabalho, que diga-se de nota, que é basicamente o seguinte: estou mostrando aqui, ou seja, nós temos para determinados tamanhos de sistemas, o que se observa bastante o seguinte: se os nanoflakes são muito pequenos, por exemplo, aqui, como esse aqui, com 6 formas unitárias, 5 formas unitárias, 7 e 8, o que se observa é que até esse tamanho ele vai formando uma estrutura linear, que eles chamam de uma estrutura unidimensional. Então, ele não vai crescendo uma estrutura triangular de forma perfeita, não, ele vai formando uma estrutura unidimensional que crescer somente ao longo de uma direção, vai formando esse flake unidimensional. À medida, então, que você vai aumentando o seu número de tamanho, o número de formas unitárias, ele passa a formar essa estrutura tipo triangular, certo? No caso, para selênio, ele vai passar, no caso, para ele igual a 6 formas unitárias. E, pelo caso do selênio e telúrio, aumenta uma unidade, cada um deles para 8 e 9, o que é muito importante, você ter uma dependência em relação ao tamanho. E quando você vai agora para estruturas maiores, existe a formação agora dessas estruturas romboédricas, por exemplo, o qual ele forma essa parte, tem uma estrutura hexagonal aqui, que vocês vão observar. Então, existe uma evolução na morfologia de como os sistemas vão evoluir em tamanho até você formar uma estrutura 2D, certo? Mas uma coisa que a gente observa aqui é que todos eles têm uma estrutura típica, característica, que a gente chama de multi-prime, vai ficar mais claro que eu vou discutir no próximo slide, nos próximos slides, certo? Então, com isso, a gente tem um bom entendimento da evolução dessas propriedades, naturalmente possibilitou uma boa publicação científica que envolveu a tese de doutorado do Nigel. Aí, posteriormente, só que nós, ao longo desse trabalho, nós fizemos uma observação bastante interessante. Na verdade, aqui nós tínhamos 3 trabalhos de andamento envolvendo esses materiais carbogenetos. Basicamente é o seguinte: do ponto do material, quando ele é material bidimensional 2D, o que se sabe da literatura, que a estrutura mais estável não é o que nós denominamos como multi-prime, não. Ele é a estrutura 2H, conhecido como 2H, no qual você, olhando de cima aqui, você vê esses hexágonos muito bem definidos e não existe nenhum átomo sobre a posição demais dessas layers, no caso, envolvendo enxofre, por exemplo. Então, essa aqui é a estrutura 2H, está mostrando aqui o side view e o top view, é a estrutura mais estável para os materiais 2D, ou seja, infinitos, que é um monolayer completo. Entretanto, existem 2 outras estruturas que são de energias mais altas, estou mostrando aqui no slide aqui para vocês observarem aqui, certo? A estrutura 1T e a estrutura 1T prime são de energias mais altas, principalmente a 1T, certo? Agora, quando ocorre uma distorção, certo? Ocorre uma distorção, que é conhecida como distorção de Pierce distortion, por exemplo, se tem dois átomos molibdênio, eles vão se deslocar e formar quase tipo, vai quebrar a degenerescência dos estados eletrônicos da estrutura de banda, e vão se aproximar, isso quebra a degenerescência desses estados eletrônicos, isso abaixa a energia do meu sistema, dependendo da situação que fica, e só que, entretanto, nós observamos anteriormente que todas as estruturas aqui, para quando o sistema era nano, ou seja, esses nanoflakes, todas as estruturas eram tipo T, ou seja, ela tinha essas distorções. Então, alguma coisa estava acontecendo. Ou seja, quando tem sistemas nano, ou seja, nanoflakes bem pequenininhos, você tinha um comportamento. Enquanto você tinha a estrutura monolayer, você tinha outro comportamento. Com essa observação, que foi feita por esse trabalho que estava acontecendo simultaneamente, nós olhamos, então, vamos identificar o que estava acontecendo. Primeiramente, nós entendemos o que acontece nesse perde, o que é a Pierce distortion, fazendo uma análise da estrutura de banda desses sistemas dos monolayers, usando diferentes tamanhos de células para a gente entender o que estava acontecendo basicamente, que basicamente estava acontecendo uma distorção, vocês podem observar aqui que a distância entre os átomos de molibdênio ficam menores em certas direções, porque ocorre essa quebra de simetria, essa abertura aqui dos estados eletrônicos, que vai originar de característica de Pierce distortion. E o que aconteceu? Então, nós chegamos à conclusão que existia uma transição. A única forma de explicar esse resultado anterior era através de uma transição de estabilidade.
E para explicar essa transição de estabilidade, nós decidimos fazer um estudo sistemático em função do tamanho do flake. E agora usando o flake bem grande, olhando os flakes 2H, eu estou mostrando aqui acima, aqui, onde estou mostrando, olhando com o meu mouse aqui acima dele, e abaixo as estruturas um T e um T prime, certo? E foi feito um estudo sistemático em função do tamanho, e nós encontramos isso aqui. O que mostra esse gráfico aqui? Que basicamente existe uma transição em termos de estabilidade entre os dois tipos de estruturas quando você atinge um certo número de átomos, por exemplo. Aproximadamente, aqui, quando você tem a estrutura 2H é mais estável que a estrutura 1T', em uma certa região aqui, por exemplo, nessa região aqui, a estrutura é menos estável, certo? E, basicamente, quanto maior o número de átomos, no caso aqui, quando você está determinando essa região aqui em torno de 50 formas unitárias, temos que passar agora o sistema mais estável, certo? A estrutura 2H é mais estável nessa região, e para sistemas bem menores, a estrutura T e a T distorcida do T' é mais estável. Então, isso significa que tem uma transição devido aos efeitos de confinamento. E aí, o que surge agora, basicamente, que é importante entender esse aspecto, é o contexto agora de como explicar essa mudança de estabilidade. Como vocês podem observar aqui, essa estrutura aqui 2H é uma estrutura que você faz o corte no sistema infinito, que é o monolayer, e aqui é a sua estrutura após a relaxação. Podemos observar que ocorre uma forte reconstrução das bordas, aqui, principalmente nessa região aqui e aqui, certo? Que está aqui, basicamente, ou seja, dessa borda aqui, certo? E aqui, ou seja, quando está terminada em átomos de molibdênio, enquanto nessas estruturas aqui, devido à distorção que nós temos, as distorções na borda são muito pequenas. Então, existe uma competição, basicamente, envolvendo os efeitos de reconstrução de borda. E esse efeito de reconstrução de borda, ele se torna mais importante quando você reduz o tamanho. Isso significa, então, que vai favorecer com baixo número de formas unitárias, estruturas tipo a 1T e 1T', que nós estamos observando aqui, são os nanoflakes. Então, isso nos possibilitou ter essa publicação, ou seja, explicar esse fenômeno, esse efeito, que é bastante interessante, e através de uma observação relativamente simples, observando os resultados que estavam sendo obtidos. Então, naturalmente, nós chegamos a algum conjunto de conclusões aqui, que nesse contexto, ou seja, a proposta que nós fizemos em termos de utilização de uma técnica relativamente simples para abordar o crescimento do nanoflakes, ele nos possibilitou entender várias suas propriedades e, além disso, nos possibilitou a encontrar o fato que existe uma transição de fase entre as diferentes estruturas quando você passa de um sistema monolayer infinito para os sistemas de um baixo tamanho, por exemplo, que representa um tamanho relativamente reduzido, onde você corre a mudança de estabilidade para estruturas tipo um T', certo? Então, isso tem um efeito bastante interessante. Observe que, experimentalmente, várias dessas estruturas, por exemplo, se observa essas estruturas. Entretanto, essa transição ela não tinha sido mencionada anteriormente, o que é um fato bastante interessante. E, basicamente, agora, como eu prometi, como vamos chegar em materiais agora monolayers, nós temos aqui, assim, nesse trabalho aqui, os dois trabalhos anteriores, eles focaram no estudo de materiais bidimensionais desses calcogenetos, e esses são esses calcogenetos, os quais já eram bastante conhecidos da literatura. O que nós fizemos foi melhorar e contribuir para o seu entendimento, fazer algo a mais. Então, agora nós estamos interessados agora de ir além. E esse ir além significa o quê? Significava olhar esses materiais com a perspectiva de fornecer novas propostas de materiais bidimensionais que pudessem ter propriedades interessantes para aplicações. No caso, fotovoltaicos, basicamente. Então, você precisa ser um semicondutor com um gap adequado, certo? Em torno de próximo de 1.6, 1.5, depende para o tipo de eficiência que vai ter. Mas o que nós fizemos nesse trabalho aqui? Nós olhamos, foi feito dois trabalhos, na verdade, eu vou discutir um dos artigos aqui, na verdade. Então, foi feito um trabalho utilizando combinações dos calcogenetos, dos calcogênios, por exemplo, dos elementos calcogênicos, que é enxofre, selênio e telúrio, combinando ele com todos esses elementos aqui, por exemplo, ferro, rutênio, ródio, paládio aqui, e com o outro lado esquerdo da tabela periódica, envolvendo titânio, zircônio, ráfio, assim por diante. Certo? Esses dois trabalhos foram propostos, os dois foram
vamos dizer, liderado por dois doutorandos trabalhando em conjunto conosco, e nesse contexto aqui, nós estávamos interessados em emitir novos materiais. Então, a abordagem desse trabalho ela é levemente distinta do anterior, no contexto do qual nós não vamos fazer crescimento de nanoflakes de uma forma unitária por forma unitária, porque isso vai nos gastar, por exemplo, a vida toda para chegar onde nós queremos. O que nós fizemos aqui é o seguinte, nós construímos um conjunto database de estruturas para esses diferentes carbogenetos, formando estruturas 2D e 3D. Então, o que eu refiro aqui para um cristal com estrutura 2D? É um cristal onde ocorre o empilhamento de camadas uma após a outra sequenciais. Essas camadas estão formando ligações tipo Van der Waals, são ligações bem fracas. E o solo 3D, no caso aqui, é um cristal tipo, por exemplo, diamante, onde não existe essa questão de separação de layers por camadas. Isso não ocorre um empilhamento via camadas, certo? Então, porque qualquer um desses materiais, como eu mostrei anteriormente, você pode construir uma estrutura cristalina para ele, que pode ser um cristal tipo o cristal de Van der Waals, que é o empilhamento via camadas, com interações bem fracas entre elas. Então, eu estava interessado nesse trabalho, basicamente o quê? É um estudo da formação de compostos de ferro, e enxofre, ferro, selênio, ferro, telúrio. Tá? E o mesmo para todos os elementos aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui 4 vezes 3, tenho 12 elementos, certo? Tenho 3 combinações aqui para o quê? A mesma composição química, ou seja, MQ2. Então, eu tenho aqui 2 vezes 12 vezes 3, eu tenho 36 compostos, certo? Só que para esses compostos, então, eu tenho esses compostos, eu posso agora caracterizar as suas propriedades estruturais e também as suas propriedades eletrônicas do ponto de vista de formação de heteroestruturas também, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, nesse contexto, o que nós fizemos? Nós construímos um database de estruturas. Eu não estou mostrando aqui todas as estruturas, estou mostrando somente um exemplo de um conjunto de estruturas que foi utilizado. O que inclui nesse exemplo? São algumas estruturas bidimensionais. Estou mostrando aqui, por exemplo, a estrutura 1T, P3M1, grupo social, a estrutura do paládio, sulfeto de paládio, e assim por diante. E estruturas 3D também. Então, no total, a gente calculou aproximadamente em torno entre 20 e 30 estruturas para cada um dos 36 compostos. Então, se você multiplicar 36 vezes 20, você vai obter um conjunto de aproximadamente 720 cálculos de otimização de estruturas via tensor de estresse, certo? Utilizando o VASP nesse caso particular. Tá, então, o que acontece aqui? Após todo esse estudo de, por exemplo, de otimizar todas as estruturas que foram obtidas, certo? Todo esse conjunto de estruturas, naturalmente, um conjunto delas nós separamos, nós pegamos todas as 720 estruturas e para cada composto nós temos calculado, por exemplo, o sulfeto de ferro, por exemplo. Nós pegamos todas as estruturas calculadas e classificamos as estruturas em 2 tipos. Qual é a estrutura de energia mais baixa, que é uma estrutura 2D? Ou seja, é um cristal 2D, que ele envolve o empilhamento de camadas. Qual é a estrutura? Tem a menor energia. Perfeito, vamos lá, pegamos essa estrutura. Selecionamos também qual é a estrutura 3D, ou seja, que não é por empilhamento de camadas, que tem a menor energia. Então, desse conjunto de estruturas, pegamos esses dois modelos de estruturas, e agora, porque com base na energia, ou seja, nós damos esse fator, vamos dizer, esse filtro, esse screening, ou seja, damos esse filtro, e pegamos aquele conjunto de estruturas. Então, nós tínhamos, então, 36 compostos, e terminamos, então, com 72 estruturas. Por quê? Cada composto possui 2 estruturas interessantes. Uma que é 3D e outra que é 2D. Nesse conjunto de estrutura 2D, então, nós caracterizamos todas as suas propriedades agora. Seja ela, qual que é a estabilidade relativa entre a estrutura 2D e a estrutura 3D. E nós verificamos que existe um comportamento muito interessante quando você vai do ferro para o cobalto, nas linhas do ferro, cobalto e níquel, o mesmo vale para cada uma das colunas periódicas, em relação ao sistema, à estabilidade relativa entre o material 2D e 3D. Certo? E também, olhando também qual é o comportamento do comprimento de ligação médio nas diferentes estruturas. Aqui nós mostramos que depende basicamente aqui do tipo de catálogo que nós estamos utilizando. Ou seja, tem um efeito do anário, se você vai do enxofre para o selênio, para o telúrio, você aumenta o raio atômico, para que a gente dar um efeito quadrado linearmente, e existe um efeito bola de Stiffer para cima e para baixo, devido à existência de diferentes catálicos, o ferro, o cobalto
e o níquel têm tamanhos muito próximos, em comparação com as diferenças entre enxofre, selênio e telúrio, onde as suas diferenças são muito grandes entre elas. Então, isso dá esse comportamento de comportamento de ligação, que é o mesmo que segue o parâmetro de rede desses materiais, porque uma coisa está relacionada à outra, eu não vou mostrar aqui, por uma questão de espaço e tempo, certo? Então, o outro aspecto que nós vamos olhar, basicamente, ou seja, eu não estou entrando aqui em todos os detalhes envolvidos na discussão da parte do sistema, por uma questão de tempo, mas existem várias perguntas que são interessantes aqui, que é basicamente olhar o seguinte: qual é a energia de esfoliação desses materiais 2D? Então, se eu estou falando agora de energia de esfoliação, eu não estou olhando o material que é material 3D. Eu estou olhando o material que é um material bidimensional, certo? Então, como colocar a energia de esfoliação? É a diferença de energia entre o material 2D empilhado no equilíbrio do buco 2D, menos a energia total, quando o sistema está totalmente separado. Então, eu posso usar essa energia como uma extrapolação para a minha energia de esfoliação do meu sistema. E foi calculado que essa energia de esfoliação ela está entre 20 mV por ano por square até em torno de 60. Então, isso nos motivou a fazer a seguinte pergunta. Então existe, alguns materiais que têm energia de esfoliação muito mais alta. Então, significa que a sua energia de ligação das camadas é muito maior que as demais. Certo? E para investigar isso, nós fizemos uma análise bem mais profunda, tentando entender, por exemplo, como que a energia de esfoliação estava relacionada com a média, a carga efetiva em cada um dos catálios. Como que isso correlacionava? Nós verificamos, por exemplo, que não existia uma correlação. Ou seja, apesar dessa figura aqui, ou seja, muitas vezes você faz uma análise apenas para mostrar que aquele fato não é verdade. Seja que foi o caso aqui. Não existia uma correlação entre a energia de esfoliação e a carga efetiva, a concentração de cúbico, a contribuição de cúbico que poderia estar contribuindo. O que nós verificamos com uma análise um pouco mais, vamos dizer, olhando a questão por exemplo, da densidade, de fazer uma análise, a densidade de carga, nesse caso, a análise nós escolhemos o que chamamos de Electro-Localization Function, que ele basicamente olha a questão desses orbitais aqui, olhando dentro de certo aspecto, de como essa análise Electro-Localization Function dá uma informação sobre o quanto é o caráter covalente dessa interação. Aí surge a seguinte questão agora. Mas, sim, você pode falar, professor, mas calma aí. Lá no começo, o senhor mencionou que o sistema é via interação físico-sólido, significa uma interação muito fraca de Van der Waals. Se ele é de Van der Waals, a contribuição covalente do sistema é muito pequena, ou quase zero, nula. Então, essa análise não tem sentido. Naturalmente, concordo, e o que foi feito aqui é justamente mostrar que a contribuição é pequena, mas ela aumenta quando a gente vai na direção dos sistemas que nós observamos aqui. Então, e um fato interessante, os sistemas que têm energia de interação mais forte são aqueles que, no caso, por exemplo, cobre, prata e ouro, no qual nós sabemos que nós esperaríamos, nós esperaríamos que teria uma energia de esfoliação menor, mas eu uso de constante contrário, devido ao fato de, quando observar aqui, existe uma contribuição covalente para a minha energia de interação bastante superior quando eu tenho aqui platina, no caso particular, certo? Então, isso foi bastante interessante. É importante que essa abordagem, essa análise feita aqui, e que essa conclusão, ela não é universal. Porque se nós olharmos aqui um outro trabalho anterior, que é o mesmo trabalho nosso, trabalho feito por nós também, publicado em 2019, ele mostra que existe uma correlação aproximadamente linear entre a energia de esfoliação e a carga dos catálions, efetiva dos catálions. O que, basicamente, está em desacordo com essa nossa discussão, como a gente olhando essa classe de sistemas aqui. Naturalmente, isso aqui foi um outro estudo para outra classe de materiais, para os mesmos. E aqui, basicamente, após esse estudo, naturalmente, agora nós caracterizamos quais materiais que são semicondutores, certo? No caso, vamos definir, aí nós olhamos o material 3D, o material 2D, e depois do material 2D, nós fizemos um monolayer. O que é o monolayer? Tem o material 2D, que é o empilhamento de camadas, então a gente pegou apenas uma camada desse sistema e relaxou novamente, e fez um material monolayer, que está aqui, e podemos observar, por exemplo, vamos pegar somente uma dessas linhas aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o caso ósmio, sereno 2, por exemplo, na estrutura 3D tem um gap de 0,45 electron-volts, certo? Muito pequeno, isso com funcional híbrido, então você tem uma pressão realmente boa. Entretanto, quando ele vai agora para a estrutura 2D, o gap aumenta para 0,89 e ele aumenta depois para o monolayer para 1,65.
Então, aquele material que anteriormente não tinha nenhum potencial para aplicação em fotovoltaica, agora tem um gap já na região de aplicações de fotovoltaica. Então, significa que tem um potencial, ele passa a ter interesse. E isso principalmente na questão do confinamento, quanto nós temos aqui. Entretanto, os materiais que eram metais nessa região aqui, e depois ele abriu um gap de relativamente quase 2 eletronvolts. Então, isso são efeitos decorrentes do fato do confinamento. Mas aí existe a questão da expectativa de você poder empilhar diferentes camadas e formar esses sólidos tipo Van der Waals. E após isso, naturalmente, não poderia deixar de ser feito, que se você quiser fazer uma aplicação na área de optoeletrônica usando esses materiais 2D monolayers, uma coisa que é fundamental é fazer o bend alignment, uma análise do bend alignment, que é basicamente olhar como que a banda de valência máxima, ou seja, a banda de condução mínima e a banda de valência máxima, como que elas estão relativamente uma em relação ao outro sistema. Então, isso aqui é uma análise clássica, por exemplo, eu falo clássica, porque esse tipo de análise foi feito muito no passado, quando você quer construir heteroestruturas de semicondutores, envolvendo, por exemplo, silício, arsênio de galho e assim por diante. No caso aqui, olhando agora heteroestruturas de Van der Waals, ou seja, onde a interação das camadas é energia muito fraca entre elas, ou seja, da ordem de 24, 25 mV por Anderson square, certo? E aqui está mostrando aqui, eu não vou entrar em detalhe e dizer qual, ou seja, aqui estão mostrando todas as regiões, e naturalmente, após as diferentes combinações, olhando o bend alignment, eu posso separar os diferentes tipos de heteroestruturas que são formadas, basicamente tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que foi feito no trabalho do Rafael. Basicamente, aí foi classificar quais eles são tipo 1, que basicamente quando você tem nessa situação, você tem duas monocamadas, onde existe essa situação aqui que a VBM é superior, mais alta que a do outro monolayer, e a CBM também, mais baixa, certo? E a situação agora alternada, quando agora a VBM, a minha estrutura da minha banda de condução de valência permanece a mesma, mas existe uma alteração na banda de condução, que a banda de condução agora do outro monolayer, ela desce mais do que a outra banda, isso cria esse novo efeito, essa nova estrutura, que eles chamam de tipo 2. E a estrutura tipo 3, quando acontece essa pequena overlap aqui, que existe uma alteração agora na banda, eu mantenho a banda de condução tipo 1, mas agora eu inverto agora com o crescimento da banda de valência do outro sistema, que passa a ser muito alto, tem essa situação aqui, que é caracterizada como tipo 3. E aí eu posso fazer as diferentes combinações e verificar quais dos meus sistemas aqui que formam qual tipo de combinação. Que é o que foi dado aqui. Ou seja, tem um pequeno conjunto que forma tipo 3, que é bastante pequeno, a grande maioria forma heteroestruturas tipo 2. Certo? E isso tem uma importância grande, no caso, para aplicações, no caso, fotovoltaicas. Certo? E, basicamente, com isso, eu gostaria de concluir, acho que eu já passei o tempo. Certo? Basicamente, a gente demonstra que a distorção de Pierce ela é muito importante na estabilidade de sistemas finitos de nanoflakes, principalmente envolvendo esses materiais com base em calcogenetos de molibdênio e de tungstênio. Nós não olhamos ou estudamos esse efeito em outros materiais bidimensionais, além desses calcogenetos mencionados, mas pode ser uma coisa bastante interessante em estudos futuros. Nós mostramos que existe uma transição, uma transição de fase, que depende do tamanho do sistema que eu estou trabalhando, entre ter linha para 2H, certo? A estabilidade relativa desses compostos, agora, desses compostos nós mencionamos aqui, certo? Eles tendem a fornecer alguns sistemas com potencial de aplicações, principalmente no caso do aspecto de você controlar esse gap, certo? E esses semicondutores, esse último trabalho que nós discutimos, são uma classe alternativa de materiais de calcogenetos, os quais têm potencial de aplicação, certo? Quando você explorando, que é um estudo exploratório de novos materiais bidimensionais, certo? Basicamente, com isso, eu gostaria de concluir a minha apresentação. Estou aberto a perguntas. Eu entendo e concordo que em vários dos tópicos aqui eu não entrei profundamente nesses detalhes, mas eu estou aberto a responder perguntas que possam estar nessa direção. E, basicamente, devolvo a palavra para o chair da sessão. Obrigado, professor, pelo excelente seminário. Gostei muito. A gente abre agora para perguntas no chat. Né, as pessoas que têm interesse em fazer pergunta ao professor Juarez, eu solicito que se manifestem no chat.
Professor, enquanto os participantes vão... sim, o Cássio quer fazer uma pergunta. Vou passar a primeira palavra para o Cássio. Cássio, por favor, abre o microfone. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, professor Juarez. Muito obrigado aí, né, pelo seminário, bastante esclarecedor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, professor Juarez, e eu vou tentar fazer uma pergunta do ponto de vista experimental, né? Sim. O senhor explanou bem aí sobre as camadas monolayers e também falou da energia de esfoliação, né? Essa parte é um pouco nova para mim, mas assim, do ponto de vista experimental, o desafio que eu consigo entender é que busca diminuir os processos de recombinação de cargas, né, e, consequentemente, contribuir para uma melhora significativa do valor da densidade de fotocorrente, pensando numa aplicação específica, que é a energia fotovoltaica, tá? Sim. E aí, o que geralmente assim, tá sendo bastante desenvolvido, né, do ponto de vista experimental. Tem-se uma matriz. Eu vou dar um exemplo aí, o dióxido de titânio, e aí é incorporado, eu acho que são monocamadas, né? Exemplo, o RGO, né? O óxido de grafeno reduzido, para facilitar lá a capturação dos elétrons, né? Fazer uma camada, né? Uma ETL e também uma HTL. Aí eu gostaria de saber, professor, se, assim, do ponto de vista experimental e essas simulações que o senhor mostrou, assim, qual a relação direta, né, para chegar na conclusão final, que é aumentar a eficiência no processo de conversão usando essas novas células fotovoltaicas de terceira geração. Tá. Obrigado. Tá, perfeito. Obrigado pela pergunta. Tá. Eu vou tentar responder a pergunta do ponto de vista teórico, do ponto de vista mais, do ponto de vista de simulação, e vou tentar somente alguns comentários da parte experimental que eu entendo que é uma parte limitante para mim. Tá. O primeiro ponto o empilhamento de monolayers, de Van der Waals. Então, você espera que o processo de transferência de carga, o processo de hibridização dos monolayers, ele é muito pequeno, certo? No aspecto de que você tem uma interação física, e isso significa que envolve perturbações muito pequenas. Por outro lado, continua tendo essa transferência? Sim, certo? No aspecto. As eficiências que nós calculamos para os nossos sistemas, baseados em alguns modelos relativamente não muito avançados, é que a gente consegue estabelecer um limite de, vamos dizer, quando a gente combina duas bilayers, duas camadas, forma uma bilayer, a gente consegue calcular uma eficiência, vamos dizer, uma potência de conversão da eficiência, certo? Ou seja, quanto que a gente consegue ter de conversão. Nesse contexto, o que acontece é o seguinte: nós conseguimos calcular, temos um número entre, às vezes, 20%, 25%, 26%. O problema é que esse é um limite teórico, no caso, idealizado de uma bilayer. Tá. Quando você vai para a parte experimental, você tem defeitos, você tem o próprio problema do empilhamento dessas camadas, do qual ele não é uma única camada, você está empilhando algum conjunto de camadas. Tem a questão do suporte que você vai ter, tanto a questão do desenvolvimento, a questão dos contatos que são necessários no dispositivo, porque todos esses efeitos vão afetar a eficiência, certo? Então, ou seja, a eficiência a gente consegue calcular e estimar, o que a gente consegue estimar através dos modelos que nós utilizamos, com base nesses bilayers, a partir dos monolayers, é um limite teórico, certo? Nesse contexto. Então, eu diria o seguinte, que ele é um máximo superior, um limite máximo, mas não no mínimo. Ele, do ponto de vista prático, naturalmente, se você, do ponto de vista teórico, você consegue um máximo em torno de uns 20%, 25%, a eficiência, do ponto de vista experimental, para o dispositivo real, ele tende a ser menor. Ok, professor. Muito obrigado pela resposta. Professor, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, né? Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí com as perguntas deles, eu queria ver o seguinte com o senhor. Qual que é o número máximo de átomos que você pode colocar nas flakes, de forma que você tenha
condições do cálculo de DFT ser executados, né? Ou seja, qual que é o limite computacional das máquinas que o senhor tem? Tá, um par, tá. Teodoro, essa pergunta, ela é uma pergunta que ela é relativa, no sentido de contexto, por exemplo. Uhum. Se você me perguntar assim, tamanho de monolayer, você consegue calcular o monolayer com quantos átomos? Por exemplo, você consegue calcular o monolayer talvez com 200, 300. Se eu pegar a máquina toda, talvez consiga calcular com 1.000, 2.000 átomos. Certo? Agora, a questão é, o ponto é, eu preciso calcular 2.000 átomos? Qual tipo de problema precisa calcular 2.000 átomos? Então, é essa a questão. Aí pode acontecer que você não precisa chegar a esse número de forma alguma. Certo? Então, por exemplo, tem um próprio trabalho que está sendo desenvolvido pelo Alexandre, que está aqui presente, no qual envolve um grande conjunto de cálculos, só que cada célula unitária tem 3 átomos, uma forma unitária. Certo? E permite entender uma quantidade de informações imensa sobre o sistema. Agora, a questão é, quando é necessário eu ir para um sistema grande? Quantos átomos preciso calcular? Vamos dizer, eu vou calcular, por exemplo, fônicos. Certo? Aí talvez eu preciso agora, talvez, por exemplo, uma célula 4x4, 6x6, por exemplo, que vai me dar aí 36, 72 átomos, ou 100 átomos, por exemplo, se eu quiser ir no limite. Ou se eu quiser fazer um estudo da absorção de um cluster de metal transição para uma aplicação em catálise sobre um monolayer um material 2D. Então, eu preciso dos 200 átomos. Sim. Agora, eu diria o seguinte, no Brasil, no momento, na minha opinião, ou seja, eu acredito que existe, nós temos muito recurso computacional? Temos. Nós temos bastante recurso computacional e eu acho que falta ainda um melhor treinamento de recursos humanos para utilizar esses recursos computacionais de forma mais adequada possível. Que é uma coisa que eu bastante falo assim, no meu grupo, que é o quê? Fazer mais com menos. Concordo. A minha pergunta, ela se justifica porque o meu interesse maior é saber sobre os estados de bordas, né, das flakes. Né? Então, se eu quero saber estados de bordas, eu quero um número de átomos grande o suficiente para que os estados no meio da flake não interfiram, não sofra influência nos estados de bordas. No slide que eu estou mostrando para vocês, estou mostrando aqui no slide aqui, a gente fez cálculos com até 600 átomos. Certo? Nesse caso particular. Considerando um nanoflake bem grande, que tem 200 formas unitárias, então tem 600 átomos. Nesse caso particular. Para esse caso, esse projeto aqui. Então, o maior cálculo feito nesse artigo que a gente fez é um cálculo que envolveu 600 átomos. Caracas. Mas isso usando qual pacote, professor? Usando o VASP, por exemplo. VASP. Eu diria que com o efeito Ames, no caso particular, eu diria que com os recursos que nós temos, a gente poderia fazer, tipo assim, 100 e tantos gramas, 1.000 átomos no flake. Entendi. O Quanto Expresso, o Siesta, também poderia chegar a uma quantidade dessa de... Poderia, sim, pode. Esse projeto foi feito com o VASP. Nós não utilizamos muito o Siesta ou o Quanto Expresso, mas é possível, sim. Eu não vejo nenhum problema. São ondas planas, né? São ondas planas. São ondas planas. O VASP também ele é um código muito similar ao Quanto Expresso. Sim. A diferença, às vezes, é que o VASP é um código que utiliza o método PAW e o Quanto Expresso, eu não sei se eles implementaram já o método PAW, mas eu acho que utiliza os potenciais e o soft. Mas ambos utilizam ondas planas. Certo? Mas ambos podem fazer esse tipo de cálculo, no caso, para o estudo do sistema nanoflake, sim. Só que esses códigos são códigos periódicos, então você precisa ter uma caixa um pouco grande para você acomodar um nanoflake que tem em torno de 600 átomos, por exemplo. Então, quando eu falo o efeito Ames, ele consegue abordar esse problema com uma certa facilidade, porque ele faz um sistema finito. Você estuda um nanoflake finito. Então, tem uma vantagem muito grande. Bom, a nossa professora Sabrina, ela também trabalha com DFT, ela deve estar aí com os olhos brilhando, né, Sabrina? Quer fazer alguma pergunta, professora? Oi, Teldo. Oi, Sabrina, tudo bem? Tudo jóia. Então, eu fiquei bastante curiosa com essa questão dos flakes. Será que esse tamanho
já consegue, por exemplo, na região central, ver os efeitos do material puro e não os efeitos de borda? Com esse tamanho, tipo, eu mencionei, tipo 600 átomos, sim, a região do core do nanoflake, os efeitos de borda são muito menores, com certeza. Porque eu tentei fazer uma simulação com Siesta e tive problema. Siesta é orbital localizado. Sim. E fica muito custoso, coisa assim que cálculo por queda de energia acabava caindo várias vezes e ficava assim, às vezes, dias para dar um único passo. Sim, o que eu posso comentar, Sabina, é o seguinte, por exemplo, eu tenho um trabalho, um aluno meu, que está sendo usando o Siesta, certo? Mas não é um código que eu mesmo utilizei, tá? Então, eu posso falar com propriedade desse ponto. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, em relação ao VASP ou efeito AMs, a pergunta que, por exemplo, que eu faço é o seguinte, eu como pesquisador e estando abaixo da linha do Equador, certo? Então é o seguinte, eu passei 11 anos da minha vida trabalhando no exterior. Então eu sei o que é ter um recurso computacional, o que eu quiser fazer, eu tenho recurso. Quando eu trabalhava no Fritz Haber, ou em Jülich, ou em Humboldt, ou na NIL nos Estados Unidos, se eu quiser fazer um cálculo 3.000 atos, eu posso fazer. Se eu quiser fazer com 100 atos, eu posso fazer. Certo? Tá. Quando eu vim para a barca do Equador, certo? Naturalmente, nós temos menos recursos computacionais, certo? Agora, muitas vezes, é o seguinte, pessoalmente, eu acredito, gente, que existe uma grande quantidade de problemas que são muito interessantes e importantes, que a gente pode resolver eles, contribuir cientificamente na direção daquele problema, para os quais não são necessários cálculos que precisam de 1.000 átomos, ou 600 átomos, ou 300 átomos. Então, quando eu mostrei essa figura aqui, que a gente fez esse estudo, e tem um grande conjunto, por exemplo, aqui, essa figura, e de poucos números de flakes pequenos, até flakes com 600 átomos, na verdade, o número de cálculos com 600 átomos é muito reduzido. Então, a gente consegue absorver o impacto? Sim. Certo? A gente consegue absorver o impacto. Na área de química, por exemplo, em termos de catálise, por exemplo, se fala muito hoje, em 5 átomos catalistas, que são pequenos fragmentos, sítios ativos, que funcionam como catalisadores. Às vezes pode ser um único átomo, às vezes é um pequeno aglomerado de átomos. Certo? Então, o que eu diria é o seguinte, os sistemas não estão aumentando o tamanho. O pessoal experimental está conseguindo ir na direção oposta, reduzir o tamanho no limite possível, até você ter sistemas cada vez menores. Então, com isso, eu acho o seguinte, é como você abordar os problemas. Naturalmente, códigos como o Siesta, eles, por exemplo, como eles são códigos que possuem uma licença, não possuem uma licença acadêmica, são códigos livres, eles possuem, por exemplo, você tem muitos usuários utilizando, sim, mas ele também tem um custo computacional alto também. Se você quiser fazer um cálculo no Siesta, que tem o mesmo nível de precisão, como no código, tipo FHAMs ou no VASP, ele vai ter um custo computacional tão alto quanto ou mais ainda. Porque a função de onda depende do seu raio de corte que você faz, quando você tiver orbitais localizados, seu custo computacional explode, em comparação com outros códigos também. Então, eu acho que depende muito do problema em si, certo? Particularmente, por exemplo, no meu grupo, tem um grande número de alunos, eu tenho uma grande necessidade de recursos computacionais, e também tem um grande número também de colaboradores nesse projeto que estou envolvido, e existe uma necessidade constante de tentar fazer o mais com o menos, certo? Então, aí com isso, a gente verificar, ou seja, quais são os problemas que podem ser feitos e bem resolvidos com aquele recurso. Certo? Porque, às vezes, assim, eu tenho trabalhos, projetos no grupo, que um artigo fez 2.000 cálculos naquele projeto, naquele artigo. Mas são cálculos que demoram 2 horas cada um. E você tem artigos no qual são feitos que ele tem 50 cálculos. Só que cada cálculo demorou, por exemplo, 1 semana. Certo? Então, são diferentes, ou seja, diferentes abordagens para diferentes problemas.
Eu diria quando a gente olha a questão do contexto computacional. Não, claro, professor, é exatamente isso. É que era um trabalho que a gente tinha interesse em investigar os efeitos de Bota e tivemos muito problema, na verdade, com esse trabalho aí no grafeno, porque a gente tinha que fazer um flake muito grande e computacionalmente a gente não conseguia ver resultado. Sim. Futuramente a gente pode conversar sobre isso, se você tiver interesse, você sempre conversa, sem problema nenhum. Ah, ok. Seria muito bom para a gente isso, professor, se puder nos auxiliar nesse estudo. É verdade. Não, a gente pode sentar futuramente, marcar a reunião e verificar, ou seja, quais são as linhas de interesse que vocês possuem, e quais são as linhas de interesse que nós possuímos, e quais, por exemplo, pontos de convergência. Porque, no caso aqui, por exemplo, é o seguinte, esse projeto, por exemplo, que eu fui envolvido, ele é financiado 50% e 50% pela FAPESP e pela Shell. Certo? Então, o que acontece, por exemplo? Eu vou voltar aqui, por exemplo. Certo? Por exemplo, desse projeto, por exemplo, quais são os meus tópicos prioritários? Por exemplo, redução de CO2, conversão de metano são tópicos prioritários para mim. Porque o projeto me paga sobre isso e ele me cobra resultados sobre isso. Então, ele é bastante diferente de um projeto tipo, por exemplo, eu faço um projeto do CNPq, que talvez eu possa propor, fazer uma proposta, e às vezes eu posso ajustar ela um pouco melhor. Aqui, às vezes, eu preciso cumprir um pouco melhor semestralmente essa questão de como a direção do projeto. Então, meus maiores interesses nesses tópicos que estão aqui são conversão de CO2, conversão de metano e redução de CO2, são dois tópicos importantes. A parte fotovoltaica, envolvendo cálculo de análise e perovskitas. O outro tópico não está mencionado aqui, mas a gente está fazendo também, que é a questão, por exemplo, de líquidos iônicos. Líquidos iônicos para baterias, no caso, baterias de sódio, e líquidos iônicos também para captura de CO2. Esse é um tópico também que é importante para nós, certo? A questão de líquidos iônicos. E esses líquidos iônicos feito bastante com a parte de dinâmica molecular, certo? A parte de supercapacitores, o nosso interesse é um pouco menor, e essa parte de desenvolvimento da parte mais de machine learning, que é, no caso, de aplicação desses contextos. Legal. Professor, o trabalho que o senhor desenvolve com perovskita tem cooperação com a professora Ana Flávia? Sim, tem. A gente tem trabalhos de colaboração com a professora Ana Flávia Nogueira. Quer dizer, o grupo da professora Ana Flávia Nogueira faz parte do mesmo centro. Então, esse centro, no caso, o Centro Nacional de Energias do Cine, ele possui 4 divisões, 4 programas de pesquisa. Esses 4 programas de pesquisa, o primeiro programa de pesquisa é em fotovoltaicos, certo? E a parte de redução de CO2 e geração de hidrogênio, que é liderado pelo pessoal da Unicamp, o pessoal da Flávia Nogueira, e o pessoal aqui da UFSCar, o professor Ernesto e a professora Lúcia Mascara. Aí tem outro projeto, que é a parte de armazenamento de energia, que envolve supercapacitores e baterias, que é o pessoal da Unicamp também, da Escola de Engenharia Química. E tem um outro grupo que envolve a questão de conversão de metano em novos produtos, que é o pessoal do IPEM, junto com o pessoal da Universidade do ABC. No caso do IPEM, é o professor Fábio Coral Fonseca, que é o coordenador do programa. Então, no caso, estão utilizando basicamente cerâmicas em processo de alta temperatura, que basicamente é óxido de sério. E o quarto programa de pesquisa é o programa de ciência computacional de materiais e química, no caso que eu lidero. Então, a minha função dentro do centro é fornecer suporte teórico para essas outras demais 3 divisões e ter linhas de pesquisa independentes também. Ou seja, fornecer suporte teórico, fazer simulações e trabalhos alinhados com as partes dos experimentais e também procurando atacar problemas, no caso, por exemplo, como vocês podem observar, vários dos exemplos que eu estou dando aqui, ele é muito mais, eu diria, ciência computacional de materiais. Você fazendo screening de novos materiais, procurando novas possibilidades, investigando novos materiais. Por exemplo, eu não estou tão interessado, eu quero estudar grafeno. Não tanto. Por quê? Grafeno já é largamente estudado. Eu estou interessado em encontrar identificar novas oportunidades de materiais que possam ter potencial. E, uma vez encontrar alguns materiais com potenciais, investigar mais profundamente aquela classe de materiais. Então, nesse contexto, por exemplo, a questão envolvendo a questão de conversão de metano, no caso da conversão de metano, o que acontece, por exemplo? Os mecanismos de conversão de metano estão, não vou dizer que estão bem estabelecidos, mas existem várias sugestões,
dos mecanismos de reação. O que existe no momento é a procura de materiais que possam melhorar, fazer com que a barreira de reação para um determinado processo seja menor. Então, isso significa procurar novos materiais que possam reduzir algumas das barreiras de energia de acordo com os mecanismos existentes fornecidos. Então, nesse contexto. Então, nesse contexto, é muito mais, eu diria, que é mais ciência computacional de materiais e química. Certo? Agora, uma coisa que eu mencionei aqui, por exemplo. Por outro lado, foi o que eu mencionei aqui, por exemplo, o nosso grupo em particular, ele tem atuado bastante em colaboração com outros programas, com outros grupos, inclusive alguns grupos experimentais, do quais pesquisadores, estudantes de doutorado de outras instituições, por exemplo, antes do Covid, passaram ou estão passando por um período em São Carlos. Certo? Que aí você desenvolve um processo de colaboração entre os diferentes grupos. Com esse grupo que nós temos, no caso, a Raquel passou um ano aqui, em 2019 em São Carlos, o Albert está fazendo praticamente o doutorado dele completo aqui em São Carlos, o Adilson aqui do Instituto de Química, o Lucas, de Araraquara, que fica visitando-nos regularmente, o Marionir, que é um trabalho mais à distância, que ele está em Belo Horizonte, e o Abner, que é da parte lá de Santo André, que é à distância também, e o Alex, que é lá da Universidade da Unicentro, lá no Paraná. Então, a gente tem feito bastante essa questão dessas colaborações, são colaborações pontuais com diferentes grupos, ou até mesmo programas, no sentido de receber alunos e contribuir para o treinamento desses alunos em projetos que estejam mais alinhados com esses interesses mencionados aqui. Certo? Então, nós temos feito isso de uma forma regular. Ou seja, eu diria bastante regular. Certo? E dentro da nossa concepção, da minha concepção de como olhar essa situação, ela é uma oportunidade interessante, que beneficia ambos os lados. Sim. Certo? Isso é um ponto que a gente tem tentado fazer esforço nessa direção. Porque ele beneficia o aluno que vem, por exemplo, quando a parte presencial, ele beneficia o grupo onde ele está, ele beneficia uma colaboração, ele beneficia, por exemplo, a integração numa comunidade um pouco maior, com objetivos mais alinhados. Certo? Por exemplo, que um dos objetivos desse projeto que nós temos, que eu tenho inserido, por exemplo, é do próprio alinhamento das linhas de pesquisa, por exemplo. Às vezes, o que nós temos aqui, por exemplo, mesmo aqui em São Carlos, ou mesmo em São Paulo, nós temos muitos pesquisadores trabalhando com ciência computacional de materiais, onde cada um pode dizer, não, eu faço o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Não necessariamente que é uma sentença, por exemplo, que tem duas formas que eu vejo, você pode fazer ciência básica. É você fazer ciência básica, no qual você contribui cientificamente para entender o determinado material, e depois pergunta, para quem vai servir isso, né? Ou você perguntar para a indústria, qual problema você tem, e agora eu vou fazer um estudo que possa, talvez, vai ser útil para alinhar ou contribuir para a solução desse problema. Pode ser que não, pode ser que o sucesso da contribuição seja minoritário, mas é mais eficiente do que eu trabalhar numa direção e depois perguntar, para que isso serve? Então, hoje, a mentalidade que nós temos do grupo, do ponto de vista do nosso grupo aqui em São Carlos, é nesse contexto, trabalhar em linhas de trabalho de problemas, nos quais ele tem uma importância grande para a sociedade. Nós já sabemos e identificamos que é um problema importante, a questão de redução de CO2 ou conversão de CO2 em novos elementos, novos produtos químicos possam ser utilizados, ele é um problema extremamente importante. Certo? Então, é nesse contexto que a gente tem atuado mais, nesse momento. Professor, posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. A respeito ali daquela situação de piles, né, nos efeitos de borda que se identificaram naqueles flakes grandes ali, Sim. foi identificado, eu não vi nada sobre magnetismo, conseguiu identificar alguma indução de momento? Nós utilizamos somente sistemas estequiométricos e nós não identificamos nenhuma polarização de spin. Não, nenhuma. Agora, Nem naquelas nesses sistemas, não.
Agora, nós temos, quando falo nenhum, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, as estruturas de mais baixa energia não apresentavam produção de espírito. Agora, se você pegar uma configuração de mais alta energia, ela tinha, às vezes, um elétron pareado? Tinha. Agora, de mais baixa energia, não. Entendi. Agora, Já as estruturas com menores energias não são magnéticas. Exatamente. Agora, nós estamos fazendo um outro trabalho que está sendo feito em paralelo no presente momento, no qual nós estamos investigando a questão de nanoflakes com estruturas não estequiométricas. Entendi. Tá. Esse trabalho com estruturas não estequiométricas, sim, não, aí passa a ser muito importante. Sim, claro. Legal, professor. Então, aí esses trabalhos estão em progresso, eles não foram ainda concluídos, mas eles estão sendo realizados, que é o estudo da conformação e da estabilidade de nanoflakes nos quais a estequiometria é alterada, e também envolve também a questão do estudo do estado de carga, que é o estudo desses nanoflakes, tanto catiônicos quanto aniônicos. Legal. Nossa, muito bacana, professor. Então, Muito obrigada. Essa parte nós estamos fazendo, então, estamos em andamento. Certo? Porque o que eu mostrei aqui, na verdade, são os trabalhos que foram publicados nos últimos, são 3 exemplos de trabalhos publicados nos últimos 2 anos, certo? Mas tem vários outros trabalhos que têm submissão, são submetidos nesta área de materiais bidimensionais. Nossa, legal. Certo? Futuramente, se vocês tiverem, a gente pode fazer uma reunião e conversar sobre isso. Talvez você, o teu, por exemplo, tenha mais interesse nessa parte de materiais bidimensionais. Sim, eu tenho seguido o grupo de vocês lá no Facebook, aí eu sempre fico vendo as publicações, é bem interessante. Somos 2, Sabrina. Eu também vivo seguindo o grupo lá. Uhum. Essa página do grupo, na verdade, essa página do grupo é o seguinte fato. Quando eu submeti esse projeto em 2017 para a FAPESP, a página do grupo foi colocada como uma proposta de forma de divulgação para a comunidade de interesse desse tema, dos trabalhos realizados no grupo e da filosofia de trabalho do grupo. Então, na verdade, essa página, do formato que ela é hoje, ela é um processo para fazer divulgação do que é feito pelo grupo e da filosofia de trabalho do grupo para a comunidade externa de interesse naqueles temas. Certo? Ou seja, então agora assim, ela tem o objetivo de fazer divulgação científica para o ensino médio? Não necessariamente. Certo? Então, ou seja, ela tem um foco mais bem definido nesse, vamos dizer, pessoas de interesse na área, certo? Tanto experimental quanto teórico, e também da filosofia de trabalho que o grupo utiliza como um todo, certo? Então, isso ele tem feito. Então, a parte começou em 2018, vai completar 3 anos agora em janeiro, certo? Eu diria que foi um projeto relativamente bem sucedido. Com certeza, muito legal. Olha, eu tenho sempre acompanhado. Muito bacana. Legal. Parabéns, professor. Obrigado, tá? Obrigado. Professor, eu tenho uma última pergunta. Sim, à vontade. Que é relacionado com o band offset das heteroestruturas que o senhor, né, mostrou aí. Como que é feito o cálculo do band offset? É através da afinidade eletrônica, do potencial de ionização? Como é que é feito esse cálculo em DFT? Então, vamos explicar isso como é feito como isso é prático, certo? Todo cálculo de sistemas periódicos, certo? Implementados no VASP, no ponto expresso, no mesmo Siesta, você tem uma dificuldade de você definir o que vem a ser o seu nível de referência. Por quê? Porque em todo cálculo periódico você faz a média do seu potencial eletrostático dentro da sua célula e usa isso como referência. E você faz um estudo de todos os seus altos valores. E aí, esse é o seu nível de energia. Tá? Mas, para sistemas bidimensionais, nós temos um sistema bidimensional, e nós podemos calcular o potencial eletrostático perpendicularmente ao material bidimensional e verificar quanto que esse potencial vai para uma região constante. Como nós temos um vácuo de uma espessura em torno de 15 a 20 anos que separa 2 monolayers, certo? Consecutivos, a gente olha agora para pegar o potencial eletrostático no meio desse vácuo,
certo? Como sendo um nível de referência de energia. Então, agora eu vou ter o meu potencial V0 no meio do vácuo. Aí eu posso olhar aqui embaixo e vou achar onde está a minha VBM e minha CBM, que são ou seja, o estado de energia desocupado de energia mais baixa. Então, eu achei agora a minha CBM. E eu posso achar a minha VBM, que é a Vargas de máxima, certo? Que é o estado de energia mais alto ocupado. Então, com esses dois valores de energia, em relação ao nível de vácuo que eu tenho no meu sistema, porque eu tenho agora a plasticidade do ser bidimensional, eu tenho agora, então, eu posso agora fazer o cálculo do band offset, certo? Então, esse cálculo do band offset, ele não é feito utilizando a mesma abordagem que é feita para um sistema de heteroestrutura 3D, no qual existe um contato, porque aqui nós estamos falando em monolayers. Então, é um band align de monolayers. Então, a geometria do problema, ela nos facilita grandemente a fazer essa análise. Para um sistema que é 3D, uma heteroestrutura 3D, e você quer saber se band align, não. É um problema bem mais complicado, no qual você precisa... Uma das opções é utilizar estados de core, de caroço, de ambos as estruturas como referência, e estabelecer um nível de referência comum entre os dois sistemas, o que exige o cálculo de uma heteroestrutura real para você estimar onde está essa região, estimar esse valor de comum de referência. Ou seja, aí você depende do potencial efetivo, né? Sim, aí você vai depender você vai depender do estado de core e do potencial efetivo. No caso particular dessas monolayers, você usa o potencial hidrostático no vácuo como referência. E aí você está... Afinidade eletrônica, né? Exatamente. Você pode olhar agora como sendo a energia para você remover um elétron e colocar um elétron. Como você for olhar. Ou seja, como o trabalho ou energia de ionização ou a afinidade do sistema. Mas do ponto de vista prático, você precisa ter acesso ao potencial hidrostático no meio do vácuo. Uma vez que a informação, o restante está no seu cálculo. Está no seu cálculo como você fez ele. Certo. Professor, eu agradeço muito o tempo que o senhor nos disponibilizou para dar esse excelente seminário. Né? Agradeço ainda mais a oportunidade que o senhor nos dá aí para podermos conversar mais para frente. Eu gostaria de agradecer também todos os colegas que passaram por aqui. Nós tivemos alguns professores do programa de pós-graduação da UFMT, e também tivemos professores da Universidade Federal do Ceará que assistiram o seu seminário e saíram perguntando se a gente vai disponibilizar. O professor Diego Rabelo, por exemplo, assistiu, lá do Ceará. Não, sem problema. Na semana que vem, nós vamos ter um evento do Encontro de Física do Centro-Oeste, então, muito provavelmente, a gente não ofereça seminários. Estava programado o professor Harold, mas eu vou conversar com ele para a gente refazer a data. O professor Harold é do nosso programa. Tá. Então, eu convido a todos para participar do Encontro de Física do Centro-Oeste, e quem vai ser o palestrante de sexta-feira é o professor Eralci Moreira Terésio, que está aqui presente, é professor do nosso programa também, e ele também, professor Juarez, trabalha com a Ana Flávia, com as perovskitas. Tá. A Ana Flávia mencionou, ela acho que visitou vocês, pelo menos online, recentemente. Sim. O professor Juarez, o senhor não lembra de mim, mas a gente já teve algumas reuniões junto com a Ana Flávia lá certo. Eu também acompanho aí o grupo do senhor aí no Facebook. Perfeito. Então você faz a parte experimental e colabora com a Ana Flávia? Sim, estamos em colaboração. Tá, entendi. Olha, legal, muito bom. Agora o Eralci está fazendo visitas aqui no UFMT. Tentando. Chegar no nível deles aí tá difícil. Não, mas chega, professor. As coisas, acho que não pode parar totalmente. Você precisa manter sempre o bonde andando, né, uma direção adequada. Então, professor, mais uma vez, obrigado. A gente vai encontrar um contato com o senhor. Obrigado a todos que participaram, né? E até a próxima semana. Perfeito. Se vocês podem entrar em contato, provavelmente a gente vai conversando então, tá? Obrigado pela oportunidade. A gente manda um e-mail. Eu que agradeço, professor, pelo seminário. Um abraço, tá? Tchau.
Tchau, tchau, Alexandre. Tchau, pessoal. Um abraço.